Obrigado, podeis tomar assento, fica à vontade. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí hoje? Bom demais estar aqui com vocês. Mas, Rafa, poder servir essa casa, tendo essa linda oportunidade de poder ministrar o que nós temos vivido com Deus. Uma das coisas que nós temos aprendido esses últimos dias é exatamente isso. Nós não pregamos para viver, nós pregamos porque já vivemos. E esse é o grande desafio daquele que foi chamado para esses dias, para pregar as boas novas do Senhor. Poder viver aquilo que Ele está falando. Quando você vive a mensagem que você vai falar, você prega essa mensagem com mais autoridade. Tudo que você vive, você fala com mais autoridade, porque você fala sabendo do que você está falando, é ou não é? Algumas coisas a gente sabe na teoria, mas existem algumas coisas que nós precisamos vivenciar para nós comunicar. Você vê isso na vida de alguns profetas. O exemplo é, obrigado, quando Deus disse para Oséias que ele deveria casar-se com uma mulher prostituta e ter filhos com ela e não proibir ela de se prostituir. E Oséias podia perguntar: mas Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Talvez Deus diria: porque eu tenho uma mensagem para te dar. Você precisa viver. Quando Deus também quis liberar uma palavra sobre Ezequiel, para que Ezequiel liberasse sobre a nação, Deus diz: eu vou ter que tirar a beleza dos teus olhos. Me diz: pela manhã à tarde minha mulher morreu. Como quem diz: você precisa comunicar algo, mas sentindo o que eu estou sentindo. Por isso que todo pregador que ele bate na igreja sem lágrima nos olhos, provavelmente ele não viveu o que ele está falando. Que aceite um pregador que bate na igreja sem lágrima nos olhos, porque ele precisa sentir o que Deus está sentindo. Se Deus está chateado, triste, ele tem que carregar esse sentimento. Então a nossa grande preocupação nesses dias é transmitir aquilo que o Senhor quer falar nesses dias. Leonardo Revelin, no livro Pleno Avivamento, ele fala algo muito interessante. Ele diz que o pregador, ele precisa 2 dias, ele precisa passar pelo menos um dia preparando a mensagem, 2 dias preparando o pregador. Vocês estão aí? Eu sou devagar mesmo assim, vocês vão pegar. E 2 dias preparando o pregador. E uma das coisas que ele fala interessante, ele diz que qualquer crente hoje tem a condição de escrever uma biblioteca de livros com o tanto de informação que ela carrega. Mas a questão não é o quanto de informação nós estamos carregando, mas o quanto de Cristo nós estamos conhecendo. Não é sobre o que você conhece sobre Deus, é sobre o que você conhece de Deus. Paulo, ele estudava aos pés de Gamaliel, um dos maiores apóstolos da época, um dos maiores teólogos da época. E quando Jesus tem um encontro com ele na beira do caminho de Damasco, ele pergunta: quem é esse? Você passou a vida estudando sobre mim, você está perguntando quem eu sou, cara. Significa que só me conhece por informação. Você não me conhece verdadeiramente. É por isso que nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam ao Senhor. Sabe o que você vai fazer na eternidade?
conhecer a Deus. E sabe, o grande mistério é que vai passar milhões de anos e você nunca vai conhecer Deus por completo. Ele é uma fonte que não se esgota jamais. Não importa quantos anos de crente você tem, 20, 30, 40, 50, 80 anos, você ainda não conhece nada dele. Você ainda não sabe nada dele. Ele está além do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. O que é que os anjos veem que todos os dias cantam santo, santo, santo? O que é que eles estão contemplando que todos os dias existe um clamor sobre a santidade? Será porque Deus, ele se revela de uma maneira que todos os dias eles ficam perplexos diante da magnitude, da santidade, da grandeza daquele que está diante deles. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos no mar alto, joga suas redes para pescar. Pedro diz assim: Senhor, mas eu joguei a rede a noite inteira e não peguei nada. E Jesus diz: porque você jogou debaixo da sua palavra. Debaixo das suas palavras você não pega nada mesmo. Debaixo das suas performances e habilidades você não pega nada mesmo. Mas se é eu que estou liberando uma palavra, pode ter certeza que você terá sucesso naquilo que eu estou falando. Então, uma noite inteira triste é resultado de confiar em algo que eu prometi para mim mesmo e não Deus. É por isso que o Senhor está ungindo os nossos ouvidos nesse dia, como comunidade de fé e não como indivíduo, para que nós possamos estar alinhados com aquilo que Ele quer fazer, para nós estarmos alinhados com a vontade de Deus para esses dias, para que nós possamos jogar a rede debaixo de uma palavra que Deus está liberando sobre nós. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, já existe uma profecia, que você pode andar debaixo dessa profecia e o resultado será certo. Existe uma profecia, não existe mais revelação, porque o canon foi fechado, a revelação está aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu estou apenas aplicando a revelação dada. Se você caminhar na palavra de Deus, você está caminhando sobre a profecia. Se você está caminhando sobre a palavra de Deus, você está caminhando no profético. Esse é o espírito da profecia, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Caminhe no testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando nós caminhamos no testemunho de Jesus, nós estamos caminhando sobre o espírito da profecia. Quando chegaram diante de Jesus, disseram assim: qual o milagre, qual o sinal que o Senhor pode dar para a gente que o Senhor é o Messias, o prometido? E Jesus disse: nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas, que foi jogado no ventre do peixe, ficou 3 dias lá e depois vomitado. Assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias no ventre da terra e depois vai saltar de lá. E esse é o sinal, o testemunho que eu carrego é o sinal de quem eu sou. O testemunho que eu estou carregando é o sinal
Porque o que vai prevalecer nesses dias, o profético, a palavra que é liberada por Deus, Rafa, que vai prevalecer nesses dias, são as palavras que são geradas através de um testemunho. Você lembra quando Moisés, Deus diz para ele diante de Faraó, e Deus diz para ele jogar o cajado diante de Faraó, que ia se transformar numa serpente, e esse seria o sinal que Deus enviou ele para Faraó. Quando ele joga o cajado, o Faraó diz: mas aqui tem gente que faz isso. Esse tipo de sinal e de milagre, nós temos pessoas que fazem isso também. Chamaram os magos lá, jogaram os cajados e se transformaram em serpente. E aí a serpente de Moisés engole a serpente dos magos, porque o sinal e o que vai prevalecer nesses dias são os que são gerados em lugar de testemunho. Porque a primeira vez que aquele cajado se transformou numa serpente foi com Moisés diante da sarça. Estão aí? A primeira vez que virou uma serpente foi Moisés diante da sarça. O que vai prevalecer, irmãos, é o que está sendo gerado. Uma vida diante da sarça. O que é gerado na performance não vai prevalecer nesses dias, mas o que é gerado no testemunho da sarça. Eu sei fazer isso também, eu sei transformar vara em serpente. Mas aonde foi gerado isso? Foi no testemunho da sarça ou foi na performance? Porque o que é gerado na performance nesses dias vão se findar, vão se acabar. Mas o que é gerado na sarça, na comunhão, na palavra profética saindo da sarça, e você dizendo: eu não quero, eu não vou, e a sarça dizendo: eu te capacito, eu te levo, eu te ajudo, eu te sustento. Isso vai prevalecer nesses últimos dias. É isso que vai prevalecer nesses dias, um testemunho. É por isso que nós estamos vivendo, para depois sair. Porque a palavra de Jesus para os discípulos é: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vocês serão as minhas testemunhas. Jesus diz: não sai de Jerusalém enquanto vocês não experimentarem. Porque você, irmãos, fala algo que você não está experimentando, você não fala com certeza, e é capaz de você ainda queimar o filme de Jesus. Fala para alguém que está ao lado: não queime o filme de Jesus, irmão. Você é uma testemunha. Porque as pessoas olham para você e o que você faz ela atribui a Cristo. Olha o crente lá: por isso que eu não sou crente. É assim ou não é? Elas vão atribuir a Cristo. Nós precisamos ser uma testemunha do que nós estamos vivendo com Ele. Nós estamos aqui em uma reunião profética, de profetas. Tem profeta aqui? Bem pentecostal, tem profeta na casa. Eu já fui, cara, do mando. Eu sou ainda, mas já fui mais, eu rodava. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos experimentar isso. Nós precisamos nos unir como comunidade. Eu vi algo de alguém que diz assim, que nesses dias, irmãos, Deus não está falando com o indivíduo, Deus está falando como igreja. Por isso que às vezes tem um cara, pastor Edson, o apóstolo Edson está pregando algo aqui, e de repente você vai ali, tem alguém que está pregando a mesma coisa, e você diz assim: quem imitou quem? Mas não é que Deus está falando com a igreja. Deus está falando uma coisa só para esse tempo. É por isso, irmão, que não basta mais informação.
Nós não podemos entrar no campo da competição, porque nós estamos vivendo algo que Deus está nos revelando como um corpo, como igreja. O apóstolo Edson disse algo aqui de Penina e de Ana, que Penina gerava para competição, mas Ana, irmãos, ela disse: Senhor, eu quero gerar, mas eu entregarei para o Senhor. O apóstolo disse aqui que Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Porque ele foi juiz, sacerdote e profeta, foi entregue para Deus, ele foi gerado para Deus. Deus deu nome, Deus diz: o nome do menino será Samuel. E Deus deu cargo, deu encargo, Cris. Porque Deus só vai dar nome, e Deus só vai fazer fluir aquilo que está sendo gerado para ele. O que é gerado, você não vê os nomes dos filhos de Penina na Bíblia, porque foi gerado para competição. Tudo que você fazer para Deus, irmãos, para competir, Deus não vai sustentar o que é gerado para competição, mas aquilo que é gerado para Ele. Deus vai sustentar aquilo que é gerado para Ele. Deus vai dar nome, vai dar encargo para aquilo que é gerado para a glória dEle. Senhor, eu estou gerando, mas não é para a minha glória. Eu estou pregando, mas não é para a minha glória. Eu estou fazendo, mas não é para a minha glória. Eu estou fazendo para o Senhor. Eu entrego a Ti aquilo que eu estou fazendo. E sabe onde nós é quebrado? Quando Ana está chorando porque não dá filhos para Eucana, e Eucana chega lá e diz: por que você chora, mulher? Diz: eu não posso dar filhos, o Senhor fechou minha madre. Eu não posso gerar. E aí ele diz assim: eu não te sou melhor do que 10 filhos? Porque nós não podemos nos perder naquilo que nós estamos gerando para Ele. Ele é mais importante daquilo que nós estamos gerando. Tem muita gente que está se perdendo naquilo que está fazendo. Não se perca naquilo que você está fazendo. Ele é mais importante do que aquilo que você está fazendo. Porque, como diz Max Lucado, não há nada de bom que você possa fazer para Deus chamar mais, e não há nada de ruim que você pode fazer para Deus chamar menos. É por isso que Eucana oferecia sacrifícios maior para Ana, mesmo ela sem gerar nada. Se fosse pelo que estava gerando, ele oferecia um sacrifício maior para Penina, mas ele diz: não é pelo que você está fazendo. É por isso, irmão, que desfrutar de Deus vale mais do que fazer algo para Deus. Se você está fazendo algo para Ele sem desfrutar dele, para agora, pelo amor de Deus. Aprenda a desfrutar. Porque quando você faz sem desfrutar, vira um peso. Mas quando você desfruta para fazer, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que Jesus repreende Pedro quando aparece Moisés e Elias no monte. Pedro ficou encantado, Tiago e João, no monte da transfiguração, e disse: Senhor, permita que a gente faça aqui para o Senhor uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. E Deus diz: fica quieto, cara, você quer trabalhar no lugar de revelação da minha glória? A gente está tão acostumado em fazer para Deus, que Deus quer que nós desfrutamos de uma revelação tremenda dele. E a gente, eu preciso puxar uma cadeira para Deus aqui. Eu preciso oferecer uma água para Moisés. Eu preciso oferecer. Quando ele vem no lugar,
Você só tem que desfrutar da glória dele. Quando Deus aparecer no lugar, pelo amor de Deus, não faça nada, só caia de joelho diante dele e desfruta da beleza e da revelação da glória dele, pelo amor de Deus. E Jesus disse: quando você não conta nada para ninguém, deixa que isso gere mais coisas no corpo. Imagine como foi difícil, apóstolo, ficar quieto diante de uma revelação tão grande. Eles olhar para os outros discípulos, para Tomé, para os outros, tem que ficar quieto. Eles não podem olhar para eles e dizer: cara, nós acabamos de ter uma revelação da beleza de... e nós não pode falar nada. Só desfruta, irmãos. Quando Deus te der uma faísca da revelação da grandeza dele, não corre para a internet contar. Desfruta. Desfruta. Até que aquela mensagem, ela se torna uma com você. Porque se a mensagem não se tornar uma com você, não vai passar de informação. Mas se ela se tornar uma com você, não vai ser só uma informação. Você vai contar com a vida. Eu estava no monte com ele, eu vi a beleza dele, eu vi ele se manifestando de uma maneira como nunca se manifestou na minha vida. Nós precisamos aprender a desfrutar. Nós precisamos aprender. Lembra de Marta e Maria? Jesus lá falando e Maria só nos pés dele, desfrutando do ensinamento. O que Marta fez tem seu valor, mas também tem seu lugar. E ora. E essa é a dificuldade, irmão, quando alguém está desfrutando dele, porque ele está se revelando e a gente está trabalhando mais do que alguém. A gente diz: por que fulano de tal? Só eu trabalho nessa igreja. Só eu faço nessa igreja. Quando você só quer trabalhar para ele sem desfrutar, irmãos, você fica olhando para os outros dizendo: por que fulano de tal não faz? Por que Cicrano não faz? Por que Beltrano não faz? Porque você só quer trabalhar para ele sem desfrutar dele. Desfruta dele. Senhor, tu não te incomodas que eu estou aqui trabalhando, só eu trabalho aqui nessa casa e Maria está aí nos seus pés. Marta, Maria escolheu a melhor parte, e eu não posso arrancar isso dela. Ela escolheu a melhor. Esse negócio de Maria, irmão, uma fica no pé, outra derrama óleo, enxuga com o cabelo, isso é coisa de Maria. Gosta dos pés. E deixa eu dizer, o lugar mais alto que você pode chegar é aos pés de Jesus. Não existe lugar mais alto no mundo, não existe lugar mais, montanhas mais grandes no mundo que você possa subir, a não ser os pés do amado, do Cordeiro. Eu quero desfrutar dos pés dele. Estou encerrando. Não abri a Bíblia, mas estou pregando Bíblia. Vocês estão vendo? Eu dizer, Deus está liberando o profético para nós aqui essa noite. Você crê? Sabe por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz assim: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os filhos profetizarão. De quem é a profecia? Dos profetas? Dos filhos. Nem todo profeta é um filho, mas todo filho é um profeta. Porque
Para liberar profecia quando Deus quer, se não tiver um profeta obediente, tem uma jumenta. E a jumenta não é filha. Então nem todo profeta é um filho. Deus não usou Nabucodonosor para castigar o teu povo, e esse foi o zelo de Abacuque. Senhor, por que o Senhor vai usar um povo mais ímpio do que o seu povo para destruir o teu povo? Não foi a palavra liberada para Ciro, que nem crente era? O meu ungido, Deus chama do meu ungido Ciro, nem crente era. Por quê? Porque Deus pode liberar uma profecia através de qualquer pessoa. Agora, os filhos, eles carregam a profecia. Todo filho é um profeta. É por isso que Deus, quando chega para Ezequiel no vale de ossos secos, Deus não disse assim: profetiza, profeta. Deus diz: profetiza, filho do homem. Porque todo filho é um profeta. A profecia está na boca dos filhos. E é por isso que o inimigo quer roubar a nossa identidade. Ele quer confundir. Porque se você não tiver um entendimento de filho, você não carrega a profecia. Mas se você souber quem você é em Deus, você tem a profecia para esses dias. Lembra de Jesus quando está sendo tentado? O que o inimigo faz? Tenta confundir Jesus acerca da sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, Jesus chegou atrasado, Satanás. Acabei de sair do batismo de João. O céu se abriu e a voz do meu Pai ecoou no céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E deixa eu dizer, o que o meu Pai fala sobre mim vale muito mais do que você pensa sobre mim. E é por isso que nós precisamos ser levados a uma maturidade, porque filhos maduros são profetas maduros. Filhos imaturos são profetas imaturos. O que é que Paulo diz em Gálatas? Enquanto o menino, ele não souber, ele não entender quem ele é, que ele é filho, ele tiver uma mentalidade de escravo, ele não pode herdar o que o pai tem para ele. Tem coisas que estão liberadas no reino espiritual, você só não liberou aqui na terra, porque você ainda não teve maturidade, você não chegou ao nível de maturidade. Samuel Whitfield, ele diz assim que Jesus, ele vai voltar para filhos maduros. Enquanto a igreja estiver imatura, irmãos, ele não volta. O que é filhos maduros? Filhos maduros é aqueles que confiam em Deus, independente da circunstância. Filhos maduros não requer prova. São filhos imaturos que quer prova. Spurgeon fala algo sobre Pedro quando ele vai andar sobre as águas. Pedro, ele não é chamado de homem de pouca fé, irmãos, porque ficou no barco, mas foi porque andou sobre as águas, quis andar sobre as águas. E porque ele quis prova, Deus diz homem de pouca fé, porque quem tem fé não quer prova. Eu sei que é Ele que está vindo. Deus está nos levando para uma fé madura nele, que nós vamos confiar nele, independente da circunstância. Parece um fantasma, não é um fantasma. Eu conheço o cheiro dele, eu conheço o jeito dele andar. Só filhos maduros e íntimos conhecem o andar do Cristo sobre as águas. É ele, não tem ninguém que anda como ele sobre as águas. Isso não é um fantasma, cara. É Ele. Quando nós podemos liberar muitas profecias aqui como filhos maduros de Deus sobre esse lugar.
Quando Eldade Medade estava lá profetizando no arraial, acabou o culto, Eldade Medade ainda estava lá profetizando. Josué correu para Moisés e disse assim: Moisés, o culto acabou, a bênção apostólica foi dada, e tem 2 caras que ainda lá estão profetizando. E aí Moisés: tens tu ciúmes por mim? Josué, tomara a Deus que todo Israel profetizasse. Tomara a Deus que todo Israel tivesse a consciência de filhos, porque eles estariam profetizando. Você é um profeta para sua casa, você é um profeta para sua família, você é um profeta lá dentro. Pelo amor de Deus, eu preciso de ligar para alguém para orar por mim. Não ora você também pode declarar sobre a tua casa. Pelo amor de Deus, eu preciso de alguém para profetizar sobre a minha vida. Profetiza você também. Você é um profeta para a sua casa. Fica de pé. Onde está a profecia na boca dos filhos? Filhos maduros que conhecem o seu pai, que são íntimos, que estão trabalhando com o seu pai. Como Jesus diz: eu trabalho até agora com meu pai. Eu estou trabalhando até agora com o meu pai. Sabe o interessante da vida de Samuel? É que o tempo que ele nasce era um tempo, Dani, onde o sacerdócio e o profético estava corrompido. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam corrompendo o sacerdócio e o profético. E Deus, que é onisciente, que conhece o amanhã, Deus viu lá na frente Ofni e Finéias corrompendo o sacerdócio e o profético. E aí Deus disse para Ana: eu vou ter que fechar sua madre. Porque a grande questão é que Ana, ela quer ter um filho, sim ou não? E Deus quer dar um filho para ela. E por que não acontece? Por causa do tempo. Deus diz assim: eu preciso guardar sua madre, porque lá na frente estou vendo Ofni e Finéias corrompendo o sacerdócio, mas eu estou guardando a sua madre para gerar alguém que vai ser sacerdote, profeta. E eu vou estabelecer o sacerdócio e o profético novamente por Samuel. Nós vamos orar e vamos adorar o Senhor dentro dessa questão. O Senhor nos ensina, nos ajuda a entender o nosso lugar em Ti. Nos ajuda a fluir no Teu chamado para a nossa vida e no Teu propósito. Uma das coisas que eu tenho dito para Deus nesses últimos dias é: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para fazer. Eu sei que Deus tem algo para fazer. Não importa onde eu estiver, eu só quero fazer parte daquilo que Ele vai fazer. Só de fazer parte daquilo que Ele vai liberar nesses dias, eu já estou feliz. E eu quero que você ore nesse sentido: Senhor, me ensina a entender o meu lugar e o propósito que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero fazer parte daquilo que o Senhor vai liberar para a nossa nação nesses próximos dias. Eu creio que a profecia de Joel não se cumpriu na sua totalidade em Atos capítulo 2. Um grande derramar de Deus ainda está por vir. Um grande derramar de Deus ainda virá sobre as igrejas do Brasil. Ah, quem está comigo aqui, cara, pelo amor de Deus. E nesses dias Deus irá contar com filhos maduros, que vão usar a profecia não para o seu benefício próprio, mas que vão usar a profecia para estabelecer
propósito e o plano de Deus nessa terra. Quem está comigo aqui?